Olá novamente. No vídeo anterior nós vimos que o Espírito Santo gera a igreja, que é católica ou universal, ou seja, junta cristãos de todos os tempos e lugares em torno de Jesus Cristo e é protegida e conservada pelo Espírito, pela palavra. Neste vídeo aprenderemos sobre a expressão histórica e visível da igreja. A igreja invisível é una, se manifesta historicamente, isso de forma plural. A igreja é dividida por alguns em diversas partes ou tipos, não porque esteja dividida em si mesma, mas ao contrário, porque é distinguida no que se refere à diversidade dos membros que a compõem. As manifestações locais e denominacionais da igreja são chamadas de igreja visível. Mas o que é a igreja visível? Então, segundo o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 62, nós temos a resposta. A igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares no mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. E essa igreja também, visível, é intitulada da mesma forma de militante, uma vez que ainda se encontra na terra e luta contra a carne, o mundo, o diabo e contra o pecado e a morte. Isso que vale dizer que, em sua forma visível, a igreja é defeituosa. E ela é defeituosa pelo menos em dois aspectos. Primeiro, ela é composta de cristãos ainda pecadores. E, em segundo, ela possui em suas fileiras pessoas inconversas. E o texto que nós podemos pensar a respeito disso, encontramos fundamento base para isso. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, uma igreja ainda defeituosa. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, que temos lá a parábola do joio e do trigo. Tudo isso mostrando essa situação da igreja sendo composta como uma igreja visível, uma igreja militante, ou seja, uma igreja lutando contra o pecado, uma igreja que é formada, composta por cristãos que ainda lutam contra o pecado e, segundo, compõe ali em suas fileiras pessoas que não são convertidas. Por um lado, não há razão para esperar perfeição absoluta da igreja visível, mas por outro, Deus sempre manterá sua igreja viva. Isso é algo que nos alimenta de muita esperança. Por exemplo, quando olhamos ali para 1 Reis, no capítulo 19, versículo 18, aquela situação que o profeta Elias é fortalecido por Deus, o que nós temos lá é o seguinte: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ou seja, o momento que o profeta está ali desanimado, achando que ele é a única pessoa que restou como um verdadeiro adorador de Deus, Deus mostra para ele que havia ainda 7.000 que não se dobraram a Baal, ou seja, o remanescente fiel. Também Isaías, capítulo 1, versículo 9, traz essa verdade. Esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, ou seja, membros da igreja visível, são mais ou menos puras conforme nelas é, com mais ou menos pureza ensinado e abraçado o evangelho, administrado as ordenanças e celebrado o culto público. Ou seja, nós podemos ver que essa igreja, em alguns momentos da história, ela está mais pujante, em momentos ela não demonstra de forma mais profunda essa verdade de uma vida na presença de Deus, no Evangelho. No entanto, Deus a conserva. Na continuidade dessa mesma afirmação que nós temos na confissão de fé, as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, mas sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. É essa segurança que nós temos, porque a igreja ela é sustentada pelo próprio Deus. A igreja local, a igreja ali que nós fazemos parte, a igreja que nós congregamos, a igreja local é a congregação daqueles que declaram publicamente sua fé em Cristo juntamente com seus filhos. Assim como nós temos o texto de 1 Coríntios no capítulo 1, verso 1 e 2.
Na igreja local, o evento igreja assume formas e instituições permanentes. Em muitos casos, tais igrejas se organizam como denominações. Então, as igrejas elas vão ser denominadas, elas vão ter as suas maneiras, né, as suas formas de governo, enfim, tudo isso acontece no âmbito da igreja local. As denominações também são expressões visíveis da igreja invisível. Levando em conta aquilo que a gente viu naquela primeira parte da aula. A igreja invisível é a totalidade da igreja, sem estar ali determinada por questão geográfica ou histórica, de tempo, enfim, é a abrangência total. A igreja visível é aquela igreja que ainda está militando, né? Essa igreja ainda que está sujeita, a igreja que está sujeita às lutas. E essas igrejas, então, elas se agrupam em igrejas locais e são regidas por estatutos, regimentos e outros regulamentos. É aquilo que eu disse. Um exemplo disso é a denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB. E eu queria ler aqui, então, a Constituição Interna da IPB, no seu primeiro artigo, que diz assim: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Antigo e Novo Testamento, e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior, o catecismo maior e o breve catecismo. Rege-se pela presente Constituição, é uma pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce o seu governo por meios de concílios e indivíduos regularmente instalados. É isso. Na verdade, a gente vai ter uma aula mais específica sobre esse aspecto. A igreja, né, presbiteriana é uma federação de igrejas locais, possui uma fonte de autoridade espiritual, possui uma reverência, um referencial doutrinário, né, no caso, como foi citado na Constituição, a Confissão de Fé e os catecismos de Westminster. Possui a regulamentação da instituição, né, a regulamentação institucional, ou seja, a Constituição. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é importante você saber isso, a Igreja Presbiteriana ela possui uma Constituição interna e possui a sua identidade jurídica, né, seu caráter terreno, sujeita às leis da República Federativa do Brasil. Cada denominação, então, define o que segue, seus próprios parâmetros administrativos, de acordo com o seu entendimento da Palavra de Deus. Daí, o que vimos até aqui, que a Igreja de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo, assume uma configuração terrena e institucional nas denominações e igrejas locais. Chegou o momento de entendermos de que modo a igreja é uma comunhão dos santos, como diz o credo. Também responderemos a uma pergunta: como identificar uma igreja verdadeira? Essas questões, aliás, serão abordadas no último segmento dessa aula. Espero encontrar você lá, que Deus abençoe. Até breve.